Fala pessoal, tudo bem com vocês? Semana com inflação na zona do euro, PMI industrial nos Estados Unidos avançando, um resumo completo do discurso de Donald Trump no Congresso, reabertura da B3 na quarta-feira de cinzas, decisão de juros na Europa, pedidos iniciais de seguro-desemprego na maior economia do mundo, dados do PIB no Brasil e o aguardado payroll da última sexta-feira. Esse é o Active Drops, trazendo as principais notícias do mercado essa semana. Na manhã de segunda-feira, a Agência de Estatísticas da União Europeia, a Eurostat, divulgou a taxa anual de inflação ao consumidor, que atingiu 2,4% em fevereiro, indicando uma ligeira queda ante os 2,5% de janeiro. Analistas consultados pela FactSet projetavam uma queda maior, vindo para 2,3%. Já o núcleo do CPI, que exclui preços de energia e de alimentos, nas 20 nações que abrangem a zona do euro, teve uma alta de 2,6% em fevereiro, em comparação com o mesmo período do ano passado, e vindo em linha com a projeção da FactSet. O Banco Central Europeu já reduziu as taxas de juros 5 vezes desde junho do ano passado, reagindo à rápida queda na inflação. O mercado espera que o banco continue a cortar as taxas à medida que a necessidade de impulsionar o fraco crescimento econômico começa a superar as preocupações com a alta excessiva dos preços. Também na segunda-feira, o índice de gerentes de compras, o PMI industrial nos Estados Unidos, subiu de 51,2 em janeiro para 52,7 em fevereiro, conforme a pesquisa divulgada pela S&P Global. O resultado ficou acima da leitura anterior e da previsão dos analistas consultados pela FactSet, que previam 51,6. Números abaixo de 50 indicam uma contração da atividade econômica. Na terça-feira, Donald Trump discursou pela primeira vez ao Congresso desde o seu retorno à Casa Branca, apresentando sua visão para o seu segundo mandato. Em 1 hora e 40 minutos, o mais longo discurso presidencial registrado no Congresso, ele declarou: o sonho americano é imparável. Democratas vaiaram, enquanto republicanos aplaudiram. Em 6 semanas de mandato, o presidente republicano cortou empregos públicos, restringiu imigração e impôs tarifas a grandes parceiros comerciais e questionou a aliança transatlântica devido à guerra na Ucrânia. Nos primeiros 5 minutos de discurso, o democrata Al Green foi expulso por interromper o presidente, enquanto outros democratas protestavam. Sem uma liderança definida com republicanos no comando, o partido escolheu a senadora Elissa Slotkin para rebater, criticando Trump por beneficiar bilionários e colocar o país em uma possível recessão. Outro destaque foi sobre uma possível guerra comercial com o Brasil, incluindo também tarifas de 25% sobre o México e o Canadá. Porém, o governo americano recuou parcialmente e ofereceu isenção por 1 mês para empresas automotivas que importem ou exportem do Canadá. O presidente também impôs tarifas de 10% sobre as importações chinesas. Referente à Groenlândia, Trump declarou apoio à autodeterminação da Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca com 56 mil habitantes, afirmando que os americanos os receberiam caso optassem por se unir ao país. Ele deu ênfase à importância estratégica da maior ilha do mundo na segurança nacional e global, e uma importante rota para a Europa e suas reservas minerais e petróleo. Ele sugeriu que os Estados Unidos a obterão de um jeito ou de outro. Também citou uma carta do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que se disse pronto a negociar a paz, um dia após Trump suspender a ajuda militar à Ucrânia, após uma reunião tensa na Casa Branca, onde o acordo de minérios foi cancelado. Uma pesquisa da Reuters indica que apenas 1/3 dos americanos aprova as políticas de custo de vida do atual governo. No Brasil, vale lembrar que a B3 permaneceu fechada na segunda e na terça-feira devido ao feriado de carnaval, retornando às atividades na quarta-feira após as 13 horas. Muitos analistas esperavam um gap de mercado, principalmente pelo desempenho dos mercados internacionais no início da semana, o que acabou não acontecendo. O índice Bovespa abriu com um pequeno gap de baixa de mais de 300 pontos. E o dólar chegou a recuar 1,7% em relação ao real na reabertura da B3 na quinta-feira, próximo dos 5,73. Na quinta-feira, o Banco Central Europeu reduziu a taxa básica de juros de 2,75% para 2,5%. O corte de 25 pontos base foi o segundo consecutivo no ano e veio em linha com as expectativas do mercado. Com a decisão, as taxas de juros de depósitos, refinanciamento e empréstimos ficaram em 2,5%, 2,65% e 2,9% respectivamente. No documento, o BCE afirmou que a política monetária se torna menos restritiva e que a inflação caminha para a meta de 2%. Dados preliminares publicados pela Eurostat
indicam que a inflação está próxima de 2,4% em fevereiro. Também na quinta-feira, o Departamento de Trabalho americano divulgou os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que somaram 221 mil na semana encerrada em 1º de março. O resultado representou uma queda de 21 mil pedidos em relação à semana anterior e ficou bem abaixo da mediana das projeções de alguns analistas. Já os pedidos contínuos na semana encerrada em 22 de fevereiro ficaram em 1.897.000, um aumento de 42 mil em relação à semana anterior. Já a média móvel de 4 semanas apresentou um aumento. E finalizando a semana, na sexta-feira pela manhã, o IBGE divulgou os dados do PIB do Brasil, que indicaram um crescimento de 3,4% em 2024. Em termos nominais, totalizou 11,7 trilhões de reais no ano. O crescimento foi mais forte do que observado em 2023, quando a atividade do país cresceu 3,2%. O crescimento de 2024 também foi o maior desde 2021. Em 2024, o crescimento foi puxado pelos setores de serviços, com uma alta de 3,7%, a indústria com 3,3% de alta, e o setor de agro, entretanto, teve um recuo de 3,2% no ano. O forte nível de consumo das famílias também contribuiu para a alta do PIB no ano, com um avanço de 4,8% em relação a 2023. E também na sexta-feira, o aguardado payroll de março foi divulgado pelo Departamento de Trabalho americano. Indicou a criação de 151 mil novas vagas de emprego em fevereiro, um aumento em relação a janeiro, que foram criadas 143 mil. O resultado ficou abaixo das expectativas do mercado, que esperava uma criação de 160 mil novas vagas, segundo as projeções da Broadcast. A taxa de desemprego ficou em 4,1%, enquanto o número de desempregados ficou em 7,1 milhões. A taxa de participação da força de trabalho e a métrica emprego-população foram de 62,4% e 59,9% em fevereiro, respectivamente. Em relação aos rendimentos, os ganhos médios por hora do trabalhador americano, de 35,93 dólares, subiram 0,3% na comparação mensal e avançaram em 4% em relação ao mesmo mês de 2024. Bom, pessoal, por hoje é isso. E se você quer ficar por dentro das principais notícias do mercado e quais ativos serão impactados em primeira mão, acesse agora mesmo o terminal MacroTrader através do Activerso, utilizando o e-mail de cadastro vinculado na sua conta. Além de muito conteúdo educacional, informações sobre a sua conta, você encontra o melhor do mercado financeiro em nossas plataformas. Abra sua conta hoje mesmo. Um grande abraço e bons negócios. Tchau, tchau.